Vou te falar, minha vida virou de cabeça para baixo depois que meus pais se separaram. Na época, fui morar com meu pai, era só nós dois, aquele esquema básico de filho de pais divorciados, tá ligado? A gente se dava bem, ele cuidava de mim do jeito dele, mas quando chegou a hora de entrar na faculdade, as coisas mudaram. Passei para um curso maneiro numa cidade diferente, que era justamente onde minha mãe morava com o meu padrasto. Resolvi que ia morar com eles para facilitar, e assim começou essa nova fase da minha vida. De cara foi de boa, minha mãe sempre foi maneira comigo, e o padrasto, o Geraldo, também. A gente nunca teve problema, sabe? Ele era daquele tipo que ajudava, dava conselhos e tal. No começo eu achava que estava tudo tranquilo, mas com o tempo comecei a notar umas paradas estranhas. O Geraldo começou a me olhar diferente, demorando demais quando eu estava com uns shorts mais curtos ou uma blusa mais justa. Era um olhar que não era só de quem estava vendo a enteada, era outra coisa. E olha, eu podia fingir que não percebia, mas a real é que comecei a gostar desses olhares. No começo fiquei meio sem saber o que pensar, mas depois, sei lá, sabe quando você sente que tem um poder naquilo? Era como se fingir que era normal, mas confesso que senti um friozinho na barriga. Cumprimentei de volta e fui pro quarto. Troquei minha roupa da faculdade por algo mais confortável, mas que eu sabia que ele ia notar. Um shortinho de algodão e uma regata leve, sem nada por baixo. Não era nada exagerado, mas o suficiente para fazer o jogo começar. Soltei o cabelo, dei uma ajeitada na regata e voltei para a sala fingindo desinteresse. Sentei no outro canto do sofá, fingindo estar focada na TV, mas sentia o olhar dele me acompanhando. Tá cansada? Ele perguntou, puxando o assunto. Um pouco, mas tô de boa, respondi, jogando as pernas pro lado, me ajeitando. O ambiente estava carregado com aquela tensão que só a gente entendia. Ele parecia procurar as palavras, mas era o silêncio entre as frases que dizia mais. Você sempre chega e vai direto pra sala. Gosta de ficar sozinha, né? Ele soltou, com um sorriso de canto. Eu dei um sorriso leve, meio tímido, mas sem perder a provocação. É que gosto do silêncio da noite. Dá pra relaxar mais. Falei, olhando pra ele de canto de olho. Ele se inclinou um pouco na minha direção, apoiando o braço no encosto do sofá, e disse, baixinho. Relaxa mesmo, né? Sempre te vejo tão à vontade. O tom dele era carregado de intenção, mas sem ser explícito. Meu coração acelerou, e por um instante o tempo pareceu parar. A gente ficou assim, perto, mas sem ultrapassar o limite. A tensão no ar era quase palpável, como se um movimento fosse suficiente para tudo mudar. Ele passou a mão pelo encosto do sofá, bem devagar, e quando nossos olhares se cruzaram, parecia que tudo o que precisava ser dito estava ali, naquele instante. Um silêncio que falava muito mais do que qualquer palavra poderia dizer. O clima estava tão carregado naquela sala que dava para sentir no ar, como se o mundo ao redor tivesse parado só para aquele momento existir. Geraldo continuava inclinado na minha direção, o olhar preso em mim de um jeito que parecia me despir de qualquer defesa. Eu nem tentava fingir que não estava correspondendo. Meu coração batia forte e a respiração já estava mais curta, quase antecipando o que viria. Ele chegou mais perto, devagar, como se estivesse testando os limites, mas eu não recuei. Pelo contrário, inclinei meu rosto só um pouco, deixando claro que estava ali tanto quanto ele. E foi nesse momento que aconteceu. Ele encostou os lábios nos meus de leve no início, como se quisesse confirmar que era real. O toque era quente, macio, e logo o beijo ficou mais intenso, mas ainda assim cheio de cuidado. As mãos dele subiram devagar, primeiro pelo meu braço, até pousarem no meu rosto, segurando com uma delicadeza que parecia contradizer toda aquela tensão acumulada. Eu levei minhas mãos até os ombros dele, sentindo a firmeza do corpo que eu tanto tinha reparado em silêncio antes. O beijo não era apressado, mas profundo, como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. Ele me puxou mais para perto e eu fui sem hesitar, sentando meio atravessada no sofá, enquanto nossas respirações se misturavam. A mão dele desceu para minha cintura, segurando firme, mas sem pressa, enquanto a minha deslizava pelo braço dele, sentindo a força que ele controlava tão bem. Por alguns segundos, o mundo inteiro era só aquilo, o calor dos corpos, o som da nossa respiração e a certeza de que aquele momento era inevitável. A gente parou por um instante, os lábios ainda próximos, enquanto ele olhava fundo nos meus olhos, como se procurasse uma confirmação. Eu sorri, quase sem fôlego, e ele respondeu com um sorriso que dizia tudo. A tensão tinha explodido.
mas o silêncio que ficou era confortável, como se o que tinha acontecido fosse exatamente o que deveria acontecer. Quando ele me puxou pela mão, a tensão já estava tão forte entre a gente que nem pensamos em palavras. Caminhamos juntos para o meu quarto, sem trocar mais nada além de olhares, como se já soubéssemos o que estava prestes a acontecer. A porta se fechou atrás de nós, e no instante seguinte tudo foi mais intenso, mais urgente. Nossos corpos se encontraram com uma necessidade que não dava para negar, como se o tempo tivesse parado para deixar a gente se perder um no outro. Aquelas carícias que antes eram apenas trocas de olhares se transformaram em algo físico, mais profundo. Os beijos, que já tinham sido calorosos, agora eram frenéticos, como se estivessem nos tentando, nos testando, para ver até onde podíamos ir. Eu me entreguei por completo, deixando a sensação tomar conta de mim, sem pensar muito nas consequências naquele momento. Era só o que eu queria, era só o que a gente queria. Mas, logo depois, quando tudo se acalmou, o peso da realidade começou a cair sobre mim. O quarto estava em silêncio e eu sentia o corpo de Geraldo ainda perto de mim, mas algo dentro de mim começou a mudar. O arrependimento foi rápido, como uma onda que veio sem avisar. Eu sabia o que tinha acontecido, e as palavras "não deveria ter feito isso" começaram a ecoar na minha mente. A culpa se instalou lentamente, como uma sombra que eu não conseguia mais ignorar. Me afastei um pouco, puxando o lençol para me cobrir e tentando disfarçar a confusão que estava tomando conta de mim. Ele percebeu a mudança no meu comportamento e ficou em silêncio, observando, mas não forçou nenhuma explicação. O silêncio entre nós agora era diferente, mais pesado, mais consciente. Eu sabia que tinha cruzado uma linha, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim ainda não conseguia deixar de querer mais daquilo. A culpa ficou ali, me atormentando, enquanto a cama estava marcada pelo que a gente tinha feito. Eu não sabia o que seria daqui pra frente, mas sentia que de alguma forma tinha mudado algo entre a gente, e eu não sabia como lidar com isso. Mesmo com a culpa me corroendo, eu não conseguia resistir. Cada vez que eu chegava da faculdade e a casa estava em silêncio, eu sabia que ele estava ali, me esperando. Minha mãe já estava dormindo, e o resto da casa parecia um reflexo de tudo o que estávamos vivendo. Aquilo virou uma rotina, e no começo eu achei que era algo especial entre a gente, como se existisse uma conexão única. Mas com o tempo, comecei a perceber que estava sendo apenas mais uma peça no jogo dele. Foi quando a bomba estourou. Minha mãe, um dia, descobriu que o Geraldo a traía com várias outras mulheres. A casa virou um caos. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. O homem com quem eu tinha me envolvido, o homem que eu achava que me via de uma forma única, estava fazendo a mesma coisa com ela. Eu era só mais uma na lista, mais uma das mulheres que ele usava e descartava. E aquilo me destruiu. Ver minha mãe sofrer daquele jeito, depois de tudo o que aconteceu, foi o golpe final. A dor foi intensa, mas com o tempo eu fui superando. Percebi que, no fundo, eu não era melhor que ele. Eu tinha me envolvido em algo errado, numa dinâmica que era tóxica para todo mundo. O que eu achava ser algo único entre nós era só um reflexo da manipulação dele. E ao olhar para tudo isso, percebi que não só ele estava errado, mas eu também. Não tinha desculpa para o que aconteceu, e eu tinha que encarar isso de frente. Apesar de toda a dor e do arrependimento, superei. A lição foi dura, mas necessária. O tempo passou, e eu aprendi que não podia mais me enganar. Cada erro foi uma oportunidade de crescimento, e hoje vejo tudo com outro olhar. O que aconteceu foi um capítulo da minha vida, mas não define quem eu sou. Se você chegou até aqui e curtiu essa história, não esquece de deixar seu comentário sobre o que achou. Quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. E claro, se inscreve no canal para acompanhar mais histórias e refletir junto comigo sobre essas reviravoltas da vida. Até a próxima!